Boa tarde a todos e a todas. Agora já estamos gravando, tópico 9, né? Acredito que vocês aí estão ansiosos, não só pela aula, mas para a chegada aí no final de semana. Então vamos lá, Rê. Vamos sim. Boa tarde, gente, a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Vamos retomando aí os nossos estudos, né, na área de mediação familiar. Tá aparecendo já para vocês? Me dá um ok. Tá todo mundo. Para mim tá Tá legal. sim, tá ok. Já tá todo aberto? Tá. Todo aberto. Pronto. A gente vai começar, então, né, o nosso encontro trazendo esse poema da Juliana, né, Helpa, que fala que para o momento presente, para as etapas da vida. Criança precisa ter pai, criança precisa atenção, ter carinho da mamãe, ter limites, educação. Criança também precisa correr, cantar e pular, ter momentos para rir e momentos para chorar. Lazer, viagem, brinquedos, livros, tecnologia. A criança também precisa crescer em sabedoria. Ler, escrever, passear. O mundo do conhecimento, histórias e cultura. Bastante divertimento. Não podemos esquecer da saúde da criança. Para brincar e crescer, é preciso segurança. Há uma lição importante para ensinar a criança. Foi Deus que lhe planejou um futuro de esperança. Faço desse poema um convite, uma convocação para agirmos pela criança presente de nossa nação. E aí, com base nesse poema aqui conversado, as perguntas para vocês. Como esse poema chegou até você, nesse finalzinho de tarde? Escreva no chat para a gente, né? Vamos compartilhar ou abra o seu microfone. Vou interromper aqui para a gente se ver. Vou começar por mim, então. Para mim, esse poema faz muito sentido, né? Porque eu tenho 2 crianças em casa. Estou vivenciando esse processo do cuidar, né? De dividir meu tempo de trabalho com o tempo deles. E eu tenho muita paixão por criança. E, assim, acho que é mais do que paixão, né? Que paixão é uma coisa, assim, que são sentimentos pontuais. Eu tenho muito amor. E se eu pudesse, eu protegia todas as crianças do mundo. Aí botar todas elas debaixo dos meus braços, assim, principalmente aquelas que não estão em processo de segurança. Então, esse poema chega para mim, assim, com muito acalento, sabe? E com muita vontade de fazer também com que a maioria das crianças, pelo menos que estão no meu entorno, tenham segurança, tenham carinho, tenham afeto, né? Tenham proteção. Então, é assim que eu chego e esse poema chega até mim. Quem mais gostaria? Deixa eu ver. Enquanto o pessoal está escrevendo, Ana, você quer compartilhar como é que chega até você? Para mim, assim, eu me lembro muito de como eu me sentia mãe de 2 crianças, né? E hoje, como eu quero ser avó e poder, na verdade, dar talvez até muito mais do que eu pude dar para os meus filhos, até porque eu acho que ser avó, né, não é bem o que as pessoas falam, que a avó é para ser aquela apenas que brinca nos bons momentos, mas eu quero ser uma avó que participa, uma avó que dá segurança, uma avó que acalenta, como os meus pais foram para os meus filhos. Então, eu acho que tudo é um exemplo e tudo é a esperança de que esse dia chegue logo, né? E que eu possa ter uma casa com muita criança correndo, né? Mas eu acho que também chega para mim de uma maneira muito especial quando eu me vejo dentro dos projetos de mediação escolar, né? E como a gente se enxerga podendo fazer a diferença na vida de cada uma daquelas crianças nas escolas que a gente trabalha. Então, assim, é muito importante. E esse poema tem um valor muito grande para mim.
Vamos ver o que o pessoal diz aí. Obrigada, Ana, pela partilha. Por enquanto, não se movimentaram, ainda estão sentindo o poema, ainda estão compreendendo, ou estão escrevendo. Cadê Lucivone, Mônica, Karina? O Alan falou que está sem áudio e sem vídeo hoje. Fernanda, Milena, Natália, Maiana, Débora, Camila, Eugênia, Ravene. Vamos compartilhar aí o que é que vocês sentiram. Estou colocando aí no chat para vocês, para quem não conseguiu acompanhar a leitura. E enquanto eu vou lendo, né, o que vem trazendo pelos outros. Deixa eu colocar a segunda parte. Para quem não conseguiu acompanhar, tá no chat, tá? As duas partes do poema. A Mônica fala assim, ó, as crianças requerem cuidado, não só do núcleo familiar, mas de toda a sociedade. Uma infância bem estruturada trará adultos com mais empatia. Infelizmente, algumas crianças não têm acesso ao mínimo de carinho, atenção e cuidado necessários ao seu desenvolvimento. Rodrigo diz assim, ó, eu não tenho filhos, mas esse como filhos. No que concerne a necessidade de proteger desse mundo violento e caótico, da necessidade de mostrar o lado bom da vida, da diversão, de oferecer uma boa educação. Quem mais? Obrigada, Rodrigo. Débora diz: acredito que os pais devem tratar alguns traumas que carregam consigo para que este também não influencie as crianças. Algumas vezes eu vejo que alguns pais se protegem demais, quando talvez o melhor caminho seria ensinar. Tenho uma sobrinha e alguns medos ela começou a desenvolver pelo medo dos pais e superproteção deles. Eu que sou mãe, às vezes me pego nesse cuidado, né, da superproteção. É algo assim que é um exercício para a gente, viu, Débora? É um exercício. Porque a gente às vezes não sabe nem o limite dessa superproteção, mas é um exercício diário da gente que está dentro do processo da maternidade. Porque às vezes realmente dá vontade de botar no potinho, né, os nossos filhos para que ninguém toque neles, mas isso pode causar problemas futuros, então a gente tem que cuidar desse processo. Meu irmão, ele é psicólogo, ele fala muito comigo, tem que tomar cuidado, tem que deixar se frustrar, é importante dizer o não, né? O Alan falou assim, não vou mentir, não tenho filhos, mas quando penso nisso e leio esse poema, fico apreensivo ao pensar que se estou apto a poder fazer tanto. Pode sim. Acho que os pais devem se perguntar o tempo todo, estou sendo suficiente? É uma pergunta nossa, mas que as respostas são dadas no nosso dia a dia. Não existe fórmula mágica, não, para o cuidado. A Camila fala, a criança é bem precioso, necessita de cuidado, amor e atenção. Precisamos orientá-las para que possam fazer um futuro melhor. Precisamos ser exemplos. Esse é um dos maiores desafios, ser exemplos. Lucivone fala, vemos crianças sem suporte, sem amor, sem alimentação e sem educação. Muito triste. Realmente é muito triste. Camila, é difícil saber até onde proteger. Verdade, Camila. Fernanda, é um poema bem claro, explicando as necessidades das crianças. Lembrei-me das crianças de uma comunidade que fica em meu interior.
Crianças que carecem de tudo. Percebo o quanto o ser criança é um direito que nem todas têm. É triste. Nossa, me arrepiei aqui, viu, Fernanda? Obrigada pela partilha. E é uma partilha que nos toca, porque a gente sabe que nem todas as crianças têm as mesmas oportunidades e possibilidades, né? E é por isso que a gente está aqui conversando. E, assim, né, e pensar em como a gente pode atuar na proteção dessas crianças. Vou passar aqui os nossos slides para a gente dar continuidade, porque hoje o nosso tempo, né, ele é mais curto com relação aos outros dias. Está aparecendo para vocês? Ainda não. E agora? Também não, só está aqui, Regiane, agora. Apareceu já todo, compartilhando? Sim. Pronto. Ana, você pode sequenciar, por favor? Vamos lá. Ainda aqui. Então, a gente queria fazer um convite para que vocês possam refletir com a gente, né? E essa reflexão ela vai se dar assim, não só nesse momento, mas nos momentos posteriores a essa fala de vocês, né? E eu queria que, na verdade, vocês pensassem e imaginassem o que é que uma criança precisa. E colocassem tudo isso escrito num papel. E qual é a realidade que seria uma realidade ideal para uma criança? E a gente vai dar 2 minutinhos aí para vocês, cada um escrever, responder a cada uma dessas perguntas, né? E para isso eu quero que vocês se imaginem crianças, né? E o que é que, se você fosse criança, o que é que você precisaria? E se você fosse criança no dia de hoje, qual seria a realidade ideal para que você pudesse ser criança nesse mundo de hoje? Então, isso é uma coisa que eu queria que vocês pensassem, 5 minutinhos para falar sobre isso, né? Ou seja no chat, ou seja, né, abrindo os microfones, mas a gente quer que vocês pensem nisso e coloquem aí. Aqueles que estão escrevendo, pode botar no chat direto, e aqueles que vão falar, coloca no papel para poder falar e não esquecer o que você imaginou nesse momento. Você vai acompanhar o chat daí, Ana? Porque eu não consigo compartilhar. Não, eu vou olhar o chat daqui. Não se preocupe, Obrigada. não. Então, vou dar esse tempinho para o pessoal, né, conseguir, né, organizar as ideias, mas eu acho que o pessoal já está aqui, né, falando, né? Então, vamos lá, vamos começar a ver o que é que vocês estão colocando aí, e acho que é interessante a gente olhar, né? A Débora, ela diz, acredito que os pais devem tratar alguns traumas que carregam consigo, para que estes também não influenciem as crianças. Algumas vezes eu vejo que alguns pais protegem demais. Ah, não, isso aí foi de antes, perdão. Alan, ele coloca, não, era ainda. É a partir de Débora. É a partir de Débora, então foi Alan. Né? Não a vou última. mentir, né? Não vou mentir. Ele diz assim, não vou mentir, não tenho filhos, mas quando penso nisso... Já conversamos.
Então onde é que nós estamos? É a última, que quem escreveu por último agora foi Débora. Tá, Débora. Como eu acredito que ter amor é servir, antes de tudo, quando a criança tem amor do outro, ela consegue se desenvolver, no mínimo esperado por ela. Criança precisa interagir com outras crianças, brincar, saber respeitar o outro, aprender a dividir. Né? Só tem essa daqui de Débora. Né? Vamos ver se tem mais alguém que escreveu ou queira falar. Mônica, pode, querida. O que uma criança precisa, no caso, proteção, né, amor, carinho, brincar, ela precisa interagir com os amiguinhos, educação, a diversão, segurança, e o ideal para hoje, o que eu pensei assim de pronto, seria o zelo dos pais, especialmente dos pais e quem está ao redor, especialmente em relação às redes sociais, internet, aos filmes, ao tipo que assiste. E eu fiquei muito assim tocada em relação àquela série da Netflix, Round 6, que crianças tentaram repetir e se deram mal, teve algum tipo de problema em relação a isso. E é uma série para acima de 16 anos. Eu assisti a série toda e é uma série tão horrível que para mim seria acima de 18. E assim, crianças, os pais deixarem as crianças assistirem, para mim é bem complicado. Tem que haver limites. Né? Alguém mais? Obrigada, Mônica, pela sua partilha do que você imagina. Alguém mais acha quer dizer o que acha que uma criança precisa? Qual é a realidade ideal para uma criança? Né? Depois do que Débora falou, nós tivemos algumas contribuições aqui no chat, né? Rodrigo disse que pensa em família, socialização, amigos, né? Afeto, segurança. O Sivone diz, em um mundo ideal, nenhuma criança deveria ser rejeitada pelos pais, deveria ter amor e proteção, ser escutada, respeitada, ter alimentação, direito a lazer, cultura e educação. Maiana diz, a realidade ideal seria um lar afetuoso, receptivo e amoroso, com respeito, carinho e amor. Fernanda coloca o seguinte, acredito, embora não saiba, que uma criança necessita de disciplina e amor, primeiramente. Precisa também de uma boa educação, de uma boa atenção, quanto à sua saúde, alimentação saudável, segurança, né, proteção, poder brincar e se desenvolver socialmente. Né? Então, assim, tem mais alguém que gostaria de falar? Alan está falando aqui, são tantas coisas, mas vou focar em uma coisa que senti na minha criação. Uma criança precisa de liberdade para ser, experimentar, aprender e afeto. Alguém mais, gente? Débora diz, aplicando na minha vida, a criança precisa de irmãos, kkk. Eu também. Você também, né, Mônica? Você acha isso? Sou única. Débora está dizendo que ela tem 3, que lá é conflito todo dia. Eu só tenho um, gente. Mas eu acho que a criança precisa de irmão, porque eu tenho 2 filhos extremamente unidos e que eles não fazem nada um sem o outro, um sem a ajuda do outro, um sem assim, como eles são companheiros, como eles são cúmplices. E se um não existisse para o outro, seria muito difícil, sabe? Eu acho que seria muito difícil. No meu lugar de mãe, olhando isso, né? Eu acho que seria bem complicado, né? Débora continua, é uma maravilha, Mônica, não sei o que seria sem meus irmãos, né? Mesmo ela tendo 3, mesmo brigando todo dia, viu? Ela não sabe o que seria dela sem os irmãos. Então, assim, é muito importante isso. E, assim, eu acho que é muito importante ter irmãos. E ainda bem que eu dei um irmão para meu filho, né? E que a gente conseguiu fazer isso. Mas vamos lá.
O que é que a gente vai aprender na aula de hoje? O que é que a gente vai ver hoje, né, Jane? O que é que a gente vai vivenciar? Né? A gente vai ver como é que são crianças e adolescentes na mediação. Como é que elas e o que é que elas precisam e como é que isso acontece, né? E vamos um pouco refletir sobre isso. Ed está passando a lista, viu, gente? Antes da gente entrar nesse ponto, tem algumas reflexões que a Jane vai trazer para a gente aí. Vai começar, né? Acho que com duas passagens que são bem importantes. Né? Vamos lá, Rê? Então, assim, para a gente começar as nossas reflexões, e isso aqui a gente independe da nossa escolha quanto religiosidade, sabe? Mas são palavras que trazem ensinamentos para a gente e que trazem reflexões muito importantes no que tange também as crianças. E aí, lá na Bíblia, em Gálatas 4:3, ele fala assim, ó, então, também, quando nós éramos crianças, nós estávamos na escravidão, sob os princípios básicos do mundo. Em Colossenses 2:6, veja que ninguém os leva cativo através de uma filosofia oca e decepcionante. Então, a gente percebe, né, nessas passagens que tinha... Espera aqui, não, travou. Que a gente precisa pensar, né, em algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia com relação às nossas crianças. E aí, um fato, não sei se vocês se recordam dessa notícia, que assim foi um caos, né? Foi assim um choque para a sociedade, que um garoto de 2 anos e ele fumava 40 cigarros por dia. E aí, como é que a gente se vê nessa situação? Eu sei de relatos de pessoas que dão bebida alcoólicas para crianças. E assim, de 2 anos, de 1 ano, de 3 anos. Tem pais que fumam perto dos seus filhos. E a gente sabe que tem, né, quando você fuma perto de uma pessoa que não é fumante, você também pode estar passando alguma coisa para aquela pessoa. Então, principalmente uma criança, porque a gente, enquanto adultas, tem escolha, mas as crianças não. E aí a gente se coloca, a gente passa nos semáforos hoje em dia e a gente vê adultos usando crianças para conseguir algumas coisas. Crianças que deveriam estar na escola, crianças que deveriam estar brincando, estão vendendo nos semáforos. Então, assim, a gente precisa refletir sobre como estão as nossas crianças de hoje. Aonde é que elas estão? As crianças que são assistidas pela Defensoria Pública, que os pais buscam a Defensoria dentro de um processo de divórcio, dentro de um processo de abuso, como é que estão essas crianças? E o que é que a gente pode fazer enquanto Defensoria para auxiliar essas crianças dentro desse processo? Aí aqui tem outra coisa que a gente pensar, são reflexões que a gente tem, né? Uma criança que foi diagnosticada com transtorno de identidade de gênero, ou seja, era biologicamente um garoto, mas se identificava como uma criança. Como é que a gente lida com isso na contemporaneidade? E aqui a gente vai tentar afastar um pouquinho os nossos processos religiosos, as nossas ideias, os nossos valores, para a gente refletir, abrir a mente, e depois a gente vai agregando o que a gente traz no nosso processo histórico, tá? Então, como é que a gente pode pensar? Porque a nossa sociedade, não é que a sociedade mudou, é porque as informações elas estão chegando para a gente de uma forma muito mais rápida. Porque o que a gente vê hoje acontecendo, já acontecia com nossas crianças há muito tempo. Então, muitas crianças trabalham ainda com o trabalho infantil, hoje a gente já consegue perceber isso. Ontem eu li uma reportagem da Indonésia que os pais estavam vendendo suas filhas para pessoas mais velhas, principalmente para homens. E eu não consegui dormir. Eu passei a noite toda acordada, assim, sabe? Refletindo sobre isso. Então, olhe quantas coisas, né, que a gente tem. Graças a Deus, a gente tem muitas crianças que estão em lares seguros, protegidas, que tem um espaço para brincar, um espaço para se desenvolver. Como disse o Alan, um espaço para experimentar. Nível, estou delimitando o território brasileiro,
E se a gente pensar até no nosso território aqui da Bahia, e se a gente cortar ainda aqui para a nossa região de Salvador, Lauro de Freitas de Assis, a gente vai perceber ainda que ainda a gente precisa fazer muito, ainda precisa pensar muito em como lidar com situações que são atuais. Como aceitar uma cultura que permite que uma criança fume, uma criança de 2 anos? Como é que a gente vai lidar com uma família que permite que uma criança mude completamente o seu processo ali, com 2 anos, 1 ano, se identifique com uma outra realidade? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Então, são reflexões que a gente precisa fazer. Tá? E até onde o direito atende, a cidadania, né, acompanha, os aspectos de atendimento psicossocial podem ser realizados. Em que medida e até onde é que a gente pode intervir, ou atuar, ou sensibilizar. Então, são muitas questões aqui para a gente estar trazendo. E a gente quer que vocês tragam o que foi que esses primeiros momentos, primeiras palavras trouxeram aí ao coração de vocês e compartilhem com a gente. Débora diz assim, ó, siga uma psicóloga que relata diversos traumas de crianças que dormiram no mesmo quarto dos pais e presenciaram sexo entre eles, ou que entraram no quarto sem bater, mas que carregam sentimentos estranhos em relação aos pais, o que só comprova que precisamos respeitar os limites de cada idade das crianças e como são expostas as situações para elas. Salomão falou, quais foram as passagens que foram citadas mesmo? Foi a de Gálatas e a de Colossenses. Foi Gálatas 4, 3 e Colossenses 2, 6. Quem mais deseja compartilhar? Vocês hoje estão muito quietinhos. Vocês não são assim. Ana, você pode trazer os seus sentimentos também, apresentar aqui para o pessoal, enquanto eles estão escrevendo, estão pensando, por favor? Gente, na verdade, assim, para mim, foi muito forte, na verdade, quando eu estava fazendo esse material e na busca dessas... que eu trabalhei muita busca, na verdade, dessas informações, né? E a ideia de trazer essas matérias jornalísticas, né? E como é que isso chegava. E isso veio para mim de uma maneira muito forte, porque imaginar muitas cenas que a gente via, inclusive para mim teve uma outra matéria que era muito forte, que era a questão da exploração sexual de crianças, né? E com imagens de crianças, inclusive, e isso me deixou muito abalada, confesso a vocês. E a cada momento que a gente reflete sobre essa questão da proteção da criança e do adolescente, e que é uma coisa que eu já faço muito por conta das oficinas de educação em direitos humanos que a gente faz nas escolas, isso chega de uma maneira muito forte, né? E isso me faz lembrar muito, né? Cada uma das oficinas que a gente faz dentro dessas escolas, né? De prevenção à exploração de criança e adolescente, prevenção do tráfico de pessoas, né? De enfrentamento às drogas,
E a gente vê ali a quantos episódios, a quantas coisas essas crianças estão expostas, né? E a gente não imagina como a escola é um ambiente violento para essas crianças. E muitas vezes os pais não têm noção de como os seus filhos estão expostos à violência em um espaço que eles acreditam seguro para seus filhos. Até porque hoje eu faço um alerta, muitos pais delegam à escola, inclusive, a educação que eles devem dar em casa, né? E assim, aqueles que são pais, eu queria deixar essa reflexão. Será que vocês estão delegando a educação que vocês precisavam dar em casa? Será que vocês estão se preocupando, né, com a violência que a escola pode significar para seus filhos? Porque mesmo que vocês não estejam na escola, os pais têm uma responsabilidade jurídica de saber o que está acontecendo com seus filhos. Então, essa é a minha reflexão que eu deixo para vocês. Obrigada, Ana. Karina falou assim, não estou conseguindo explicar o que estou sentindo. Lucivone fala, o mundo é inóspito para crianças e adolescentes. Eugênia diz, basta pensarmos que nós, adultos, acumulamos inúmeras experiências, principalmente aquelas contemporâneas à infância. Assim, a experiência que temos na infância é imprescindível para a construção da nossa identidade e, sobretudo, da nossa saúde mental. Os traumas ficam e os efeitos são muito impactantes e paralisantes em vários âmbitos, pois tem reflexos na autoimagem. Profundo isso aqui. Tem mais alguém para te falar, para eu poder compartilhar a tela de novo e a gente seguir? Alguém mais quer dividir o que sentiu vendo essas imagens? E ouvindo até esse relato do que eu trouxe, aqueles que são pais, que têm crianças em escolas, né? A Camila está respondendo aqui, né? É chocante qualquer tipo de violação com crianças. No dia a dia da defensoria, vejo muitas crianças sendo usadas como instrumentos de agressões, pais que acusam filhos. Rê, deixa eu compartilhar, porque eu tenho algumas coisas aqui. Rê, você ouviu? Então, assim, que acusam filhos de serem culpados pela separação. Então, assim, é uma coisa muito forte, né? E a gente vê muita coisa aí acontecendo, né? E tem muita coisa forte para a gente discutir, né? Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Camila fala assim, é chocante qualquer tipo de violação com Essa crianças. foi a que eu li. No dia... certo. Perdão, Rê. É porque apareceu para mim agora, a internet. Não, foi o que aconteceu comigo na vez passada. Eu não estava conseguindo ver o chat. Quando veio, veio aquelas outras também. É engraçado, foi tão impactante. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela para a gente seguir. Por favor. E a gente vai falar um pouquinho do histórico da legislação, e que eu acho que é muito legal a gente compreender esse histórico, entender que essa legislação ela vem para a gente de várias formas. Primeiro, a gente tem que pensar nessa legislação a partir de um plano internacional e entender que existe um reflexo da legislação internacional, né? E que isso daí, na verdade, dá origem a políticas públicas dentro do país. E muitas vezes também a nossa legislação ela vai responder a uma necessidade, né, que é uma necessidade que vem do plano internacional. Então, essa é a primeira coisa que eu queria já dividir com vocês, né?
e mostrar para vocês que tem muita coisa, né? A gente traz aqui algumas normas, algumas coisas, né? E quando a gente fala, primeiro o instrumento jurídico que a gente tem para trazer, né? Em verdade, a Convenção da Carta de Direitos Humanos da ONU, quando ela já traz a defesa do direito das crianças, né? E é muito importante a gente pensar que tudo aquilo que está previsto ali, enquanto direito à vida, direito à saúde, direito à integridade física, né? Direito à educação, direito a lazer, isso está colocado para todos os seres humanos, mas tem que ter uma maneira muito especial de ser vista quando a gente fala de crianças. Dentro dessa estrutura daí, a gente vai ter, em 82, uma lei que proíbe punição física. Em 88, a gente tem um capítulo vai ter a Constituição Federal, que já traz muito mais forte a questão da proteção à criança, mas, sobretudo, traz uma coisa muito importante, que é a questão do empoderamento do Ministério Público. O empoderamento do Ministério Público nos traz questões muito importantes, como a questão da garantia de que a criança está indo realmente à escola, e a gente tem visto ações nesse sentido do Ministério Público com relação a muitas crianças, e a gente tem visto a força que o Ministério Público tem tido com relação aos maus tratos à criança, com relação a vários direitos das crianças que estão aí. Mas em 1989, a gente tem uma coisa que é muito importante, e sobre ela eu vou me debruçar mais, que é a Convenção Internacional do Direito das Crianças. Essa convenção ela é de 2 de setembro, ela é de 20 de novembro de 89, e ela entra em vigor em 2 de setembro. Né? E assim, é bem interessante, porque ela foi, na verdade, ratificada por quase 200 países. Né? E o Brasil ela ratificou essa convenção já em setembro de 90, né? Um pouco depois dela ter entrado em vigor. E essa convenção ela vai trazer coisas muito importantes, né? E que é bem interessante a gente, na verdade, trabalhar, né? Porque os estados elas começam ali, né, a reafirmar a questão dos direitos fundamentais do homem, né, da criança, ou do homem, né, do homem, né, e aplicado isso à criança de uma forma mais forte, né, pensando muito na questão, né, da educação, né, com relação à fortaleza que deve ser a família, né, pensada como um grupo fundamental, né, onde essa criança vai ter que estar, onde ela vai crescer, onde ela tem que ter garantido ali por essa família, né, o seu bem-estar, e também tem que ser garantido o bem-estar de todos os membros dessa família, para que essa criança possa receber, né, apoio, né, que ela possa receber proteção, que ela possa receber toda a assistência necessária para poder assumir plenamente a responsabilidade de ser criança dentro daquela comunidade. Porque não pensem que não, mas uma criança ela se sente responsável por ser criança quando ela começa a ter noção do que é ser criança. E ela cobra. E ela diz, eu tenho o direito de brincar, eu tenho o direito, né, de ver meu desenho, eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito... E muitas vezes até, e assim eu me lembro bem, né, de uma cena, né, de uma criança dizendo, você não pode me bater, porque se você me bater, eu vou procurar a justiça. E eu assisti essa cena num parque, gente. Né?
uma mãe que pegou a criança pelo braço e ela gritou isso, né? E aí a gente vai ver como essa criança ela começa a despertar para isso. E essa convenção, ela reconhece o desenvolvimento da personalidade da criança, né? Ela reconhece a necessidade de um ambiente de felicidade, de amor, de compreensão. Ela entende que a criança deve estar preparada para uma vida independente na sociedade, que ela deve ser criada para um mundo. Ela deve, na verdade, ser criada dentro do espírito de paz, de espírito de dignidade, de tolerância, de liberdade, de solidariedade, né? E tudo isso vem de uma forma muito clara, até porque ela pensa em coisas muito importantes, né? Ela leva a criança, né, para o Pacto Internacional de Direitos Civis, né, e Políticos. Ela leva as crianças para o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, quando se vê a necessidade de várias garantias. E ela também pensa nas agências especializadas das organizações internacionais, né, e o papel que essas agências têm que ter, sobretudo a Unesco, com relação à questão da criança, né? Sobretudo porque a criança ela precisa desenvolver a maturidade física e mental, necessita de proteção, de cuidados especiais e a devida proteção legal, mesmo antes do seu nascimento. Isso traz uma grande importância para o direito de família, né, com relação aos direitos do nascituro, dentro do plano internacional, né, e traz também uma questão muito forte com relação à questão da necessidade de se pensar a adoção, né, e a colocação de crianças em lares, né? Se pensa as regras mínimas para a administração da justiça juvenil, que são as regras de Pequim, né? E ela faz um link muito legal com a Declaração de Proteção à Mulher, né, e à criança em situação de emergência e conflito armado. São todas as situações que a gente vê aí de guerra e que a gente está observando muito com relação a todas as questões que a gente está vendo aí, né, dos refugiados. E essa proteção especial a essas crianças, ela, na verdade, passa a ter uma importância muito grande a partir da Convenção. Eu ainda saliento algumas outras coisas, mas, sobretudo, a ligação dessa convenção, né, com outros instrumentos legais, né, que são protocolos facultativos, né, como aquele que fala da venda de crianças, que fala da prostituição infantil, da pornografia infantil, né, e que trazem para a gente questões aí que vêm a se somar nesse quadro de proteção internacional ao direito da criança e do adolescente. Depois de 89, em 1990, que foi exatamente o ano em que a gente teve a ratificação do Brasil da Convenção Internacional dos Direitos Humanos, a gente vê o texto da Convenção ser transformado em ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente recepciona tudo isso que está na Convenção. E o ECA vai trazer para a legislação nacional, né, essa preocupação, né, que está lá dentro da Convenção Internacional. E que muitas vezes as pessoas não sabem de onde vieram. Muita gente não entende e não compreende como é que o ECA traz todas essas normas, né? E quando o ECA, na verdade, foi aprovado, né, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado, e que foi sancionado em julho de 90, ele mostra claramente que a criança tem o direito de ser educado,
A criança tem o direito, né? Tem o direito à educação, a criança tem o direito à saúde, a criança tem o direito à integridade física, a criança tem o direito, né? Quantos direitos estão ali no ECA? E a gente vê muita coisa, né? Quando a gente analisa o ECA, a gente vai ver muita coisa sendo importantes, né? E a gente poderia aqui elencar quais seriam esses pontos mais importantes, né? E que eu acho que vale a pena a gente falar sobre esses pontos, né? Porque a gente tem, né, que lembrar e se lembrar disso todos os dias, né? Quando eu falei da Constituição Federal, a Constituição Federal, no artigo 227, ele fala que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Eu deixei para poder falar dela agora, né, do artigo 227, exatamente porque a gente está falando do ECA. O ECA vem, de uma certa forma, a refletir esse artigo 227, influenciado pela Convenção Internacional do Direito das Crianças. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é quem é criança, quem é adolescente que o ECA traz para a gente. Crianças seriam aquelas pessoinhas lindas que têm até 12 anos incompletos. Quem é que é o adolescente? Aquele que tem entre 12 e 18 anos. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem situações, né, excepcionais, né, que são aqueles, né, de pessoas que estão entre 13 e 21 anos, né, e que vão ter tratamento diferenciado, né, e que é importante a gente lembrar desses casos, né, e lembrar também que hoje a gente entende que ainda o dever dos pais, né, se estende àqueles que ainda não têm condições de se manter e que estão dentro de um curso superior até os 24 anos. Ainda vai um pouco além. Mesmo que eles ainda não sejam entendidos como adolescentes, mas eles ainda não têm como se manter. Então, é muito importante que a gente veja isso. O ECA ele vai seguir a linha do artigo 227 da Constituição Federal, e ele vai continuar dizendo que vai assegurar a vida, a saúde, a alimentação, a educação, o esporte, né, a profissionalização, todos aqueles elementos que estão lá, né, dentro do texto da Constituição. Mas tem uma coisa que é bem importante que eu queria salientar, né, que é a proteção ao menor, que vai estar dentro do artigo 225 até o artigo 258 do ECA, onde todos esses atos lesivos, né, se configuram crime de ação pública condicionada, e aí a importância do Ministério Público, ou seja, eles independem de uma manifestação prévia de qualquer pessoa para ser iniciado, e aí a gente vê que todos esses atos violentos que estão do 225 até o 258, né, se tornam uma necessidade para que a gente observe, né? E que eu quero chamar a atenção para vocês, principalmente vocês que estão na Defensoria Pública, para esses atos, né? Porque a Defensoria ela deve ser parceira do Ministério Público e ela pode, na verdade, contar com o apoio do Ministério Público nesses momentos. E assim a gente vai começar a pensar que
eu acho que antes de eu passar para lá, eu vou, na verdade, buscar trazer algumas outras coisas. E tem um rol de leis que eu somaria aqui, e, que não estão aí, mas a Lei 13.010, de 2014, que vai proteger a criança contra qualquer tipo de educação que envolva o uso de violência ou degradação física, moral ou psicológica. Essa lei ela adicionou 3 artigos ao ECA e é conhecida como a Lei do Menino Bernardino, Menino Bernardo, perdão. Ela vem por conta das agressões e das violências que esse menino Bernardo sofreu. Eu até pensei em colocar, na verdade, aí um pouco da história do menino Bernardo, mas eu acho que já vale a pena a gente lembrar e como a Lei Maria da Penha vem para a questão da mulher, a Lei do Menino Bernardo vem acrescentar isso, trazer isso para o ECA, né? Além disso, a gente tem uma outra lei que eu acho que é muito importante, sobretudo com relação à proteção, né, do nascituro, que é a Lei 13.798, de 19, que cria a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. E por que eu estou falando do nascituro aqui? Se já é difícil uma adolescente engravidar, mais difícil ainda a gente garantir os direitos de um nascituro quando nós temos mães ou pais adolescentes. É interessante a gente ainda falar, né, que a gente tem hoje, né, ainda outros dispositivos legais, além desses 2 que eu acrescentei aqui, alguns que eles não falam diretamente, não falam, na verdade, da proteção, mas eles falam das crianças, não no sentido de proteção, mas que trazem questões que são muito importantes, como a lei que, na verdade, né, a Lei 3.811, de 19, que proíbe né, ainda 2019, que está como 1989, não tem nada não. Ai, meu Deus, volta aqui. As bolinhas não estão certas. Cadê? Eu fiz foi tirar as bolinhas do lugar. Né? A Lei de 19, que proíbe o casamento de crianças antes dos 16 anos, e que era uma prática muito comum antes. O projeto de lei do Senado, que prevê, na verdade, a garantia da amamentação, de 2015. Um projeto de lei do Senado, que fala dos maus tratos, né? Que vem aí, de uma certa forma, em cima da questão do menino Bernardino ainda, trazendo uma reflexão, né, que é muito importante, mas atualizando essa reflexão do caso do menino Bernardino, que deu essa origem à lei, né, de 2014, e ela vem aqui falar dos maus tratos de uma maneira mais ampla e tipificando crimes de uma maneira mais severa. E em 2019, a gente tem a Lei 13.812, que traz uma política nacional de busca de pessoas desaparecidas, porque quantas mães sofrem com o desaparecimento dos seus filhos e lutam por isso. E a gente sabe que muitas dessas mães perdem essas crianças para as drogas, sim, mas muitas delas perdem os seus filhos para o tráfico de pessoas. Perdem os seus filhos para o tráfico de pessoas, mas também para o tráfico de órgãos, que é um mercado extremamente aquecido e onde cada parte dessa criança tem um preço. E assim, para terminar essa fala daí da questão do tráfico de órgãos, eu trago para vocês assim uma reflexão em cima de um filme chamado Tráfico de Órgãos, e que conta a história de um parlamentar americano
que ele defendia, né, a bandeira do enfrentamento ao tráfico até o dia que o filho dele precisou de um órfão. E que a mulher dele o abrigou, né, a ir para o México. E ele, quando chega no México, ele descobre como esse mercado funciona. Como as pessoas são mortas, são assassinadas, para que ali a gente tenha um órgão e reconhece o sistema paralelo que existe para a retirada e o transplante de órgãos, e que é uma coisa que existe não só no México, mas existe no Brasil. Hospitais clandestinos, crianças que são atropeladas, adultos que são mortos, né? E que essas a esse propósito, né? Então, quantas pessoas nós já perdemos, e esse cadastro dessa busca de pessoas desaparecidas, muitas vezes, traz para a gente a consciência. Alguém viu aquela pessoa sendo atropelada, mas ela nunca apareceu, e o corpo dela nunca apareceu no IML da vida. E nunca deu entrada em um hospital na nossa rede pública ou na rede privada. Então, é muito importante isso para a gente. Não sei se vocês queriam comentar alguma coisa disso. Como é que isso está chegando para vocês? Ana, depois de que eles falarem sobre esse ponto, as reflexões, antes de a gente entrar do objeto interessado, a gente precisa dar 5 minutos. Eu sei. Eu já parei aqui na lâmina para o intervalo já. Maravilha. Como é que chegou para vocês tudo isso? Vamos olhar o chat. Vou interromper o compartilhamento. Alguém quer falar? A Alan está com a cara tão séria, gente. Mônica ficou pensativa, balançou a cabeça várias vezes assim. Né? Débora também. A gente olha as carinhas de vocês. Alguém quer falar sobre isso? Lucivone. Todo mundo tão reflexivo sobre isso, gente. Ninguém quer falar? Ai, Fernanda está que falado. É complicado pensar em crianças. Sendo abusadas, sendo vítimas de mercado de carne humana. Débora está dizendo que ela escreveu assim uma escuta. Deixa eu olhar aqui. Cadê Débora? Aqui. Ouvi de uma conselheira tutelar que, ao chegar em uma casa, após receber uma denúncia, deparou com uma menina de 7 anos de idade no portão da casa. Quando a conselheira se apresentou, a criança disse: "Vocês vêm mesmo?" Foi a criança que ligou para o Disque 100 após assistir às propagandas na TV. Essa criança era abusada pelo padrasto desde os 4 anos de idade. Nós temos relatos bem tristes de abuso. A gente tem um trabalho desde 2011 em algumas escolas. E nós temos uma cartinha. Nós temos cartinhas de crianças. E tem crianças para a gente que procuram a gente. Né? Algumas através de cartas, outras, né, se identificam com algum bolsista, com algum voluntário. E tem uma história de uma criança de 8 anos, uma menina, de uma escola de Valença, a Escola Gentil Paraíso, que ela pediu socorro para a priminha dela.
E ela contou que ela foi abusada, continuava sendo abusada, mas que agora ela tinha receio da prima de 2 anos. Porque ela já estava sendo tocada, já estava sendo, né? E daí era muito pouco para que algo a mais pudesse acontecer. E essas crianças muitas vezes não confiam na escola e não podem falar em casa, porque moravam na casa ela, a mãe, a avó, a tia, né? Mais um outro tio, mais outros primos, todos numa casa só. Então ela não tinha quem confiar. A gente lida com muita coisa todos os dias. Silvânia diz, as vítimas, quase na sua totalidade, são vítimas da pobreza. Isso mesmo, Silvânia, é mesmo. E Débora está dizendo, tem muitos casos assim, muitos. E talvez nossas escolas precisem, talvez, de um aparato diferente da direção para que elas possam pedir socorro. Até porque existe um binômio, poder e disciplina. E muitas crianças têm medo, têm receio e não são acolhidas, principalmente nas escolas públicas. Tem uma outra situação, né, que às vezes acolhimento também falta na própria família. Né? Quantos casos a gente escuta, inclusive de procedimento de mediação que eu já fiz e que você também já fez, em que houve indícios ou casos de abuso em que a família não quer relatar, prefere se afastar, prefere, né, do que relatar para não destruir a família, para não criar problema, para um não matar o outro. Então, a gente também tem uma eu posso missão. comprar um agora, Rê, para A eles. gente também vê uma missão da família, né? Quando fala, se a gente perceber, pegar as reportagens também, os casos que falam o que estava acontecendo, e esse membro da família simplesmente não quis dar ouvido, porque era um padrasto, porque é o pai, porque é o tio, porque é a tia, porque é algum membro da família. E quando ele busca a justiça, o acesso à justiça, eles não querem, né, expor. Então, eu já me deparei com várias situações de mediação em que houve indícios, inclusive em alguns a gente chegou a prestar a queixa. Eu me coloquei impedida porque era uma situação nítida, a menina estava toda perfurada de cigarro na frente da gente, né, de um abuso físico. E aí eu pedi para encerrar a mediação, tinha um conselho tutelar dentro do local onde a gente trabalhava, que era em Mussurunga, e a gente fez a denúncia porque não tinha condições ali de a gente dar continuidade para uma agressão. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Até onde é que o mediador pode. Eu estava enquanto supervisora e quando a mãe começou a relatar, né, que uma pessoa da família estava ferindo a criança daquela forma, a criança estava lá no rolo, toda cheia de marca de cigarro, eu precisei suspender e não me arrependo de ter feito o que eu fiz, né? Suspendi a mediação, fui até o conselho e fiz a denúncia. E eles tiraram a criança daquele lar. E aí é outro sentimento que a gente fica, porque aquela criança sai do poder familiar e vai para um abrigo, né? Então, são as variáveis também que ocorrem. Débora está dizendo assim, penso que as escolas públicas muitas vezes são omissas, né? E muitas vezes até... muitas vezes são omissas, sim, Débora, mas muitas vezes elas buscam conselho e o conselho tutelar não abraça também aquilo. Não pensemos que o conselho tutelar sempre faz, sempre acolhe, que é um mar de alegria, né? E porque não é, né? A gente tem notícias de conselhos tutelares que as escolas relatam que já não mandam mais nada para o conselho tutelar, porque não adianta. Como é que se dá mediação nas escolas? Quem solicita? Como é que funciona? Vamos lá.
explicar isso. Licença, Ana. Antes da gente avançar, a gente precisa dar o intervalo. Não Eu pode sei. segurar isso para a gente Eu falar. vou responder isso daí para vocês poderem entender. A mediação na escola, ela depende de um projeto de mediação escolar, né? Não é um projeto para implantar a mediação na escola. É completamente diferente. Então, são capacitados todo mundo dentro da escola, professores, alunos, técnicos, e eles se tornam mediadores dentro da escola, né? E eles identificam as situações de conflito a serem solucionadas, e eles têm núcleos de mediação dentro dessas escolas para trabalharem a resolução do conflito, mas também eles atuam na prevenção do conflito com várias ações, oficinas de educação de direitos humanos, ou seja, hoje a gente está em muitas escolas, né, aqui na Bahia, e já passamos por escolas municipais, estaduais, federais. Hoje nós estamos apenas em escolas municipais, né? A gente tem as que a gente já trabalhava e agora estamos começando estamos começando um trabalho em 10 novas escolas municipais, de 10 municípios distintos, e agora acabamos de receber emenda para mais 2 escolas. Esse trabalho dessas 2 ainda vai começar. Então, a gente entra nas escolas geralmente assim. O Silvone está dizendo aqui, geralmente o abusador é provedor da família, por isso a omissão de quem deveria protegê-los. Muitas vezes sim. Mas, por exemplo, esse caso dessa criança que eu falei, Lucivone, não era não. Era um primo adolescente, 16 anos, que abusava todas as crianças da família. E que provavelmente, pelos relatos, era uma criança que precisava de apoio psicológico, psiquiátrico, e não tinha. Até porque as pessoas desconheciam. Eu vou deixar para contar a história que eu falei para vocês, né? E muitas delas durante o momento em que a gente for falar aqui, do momento em que, e a gente vai começar a falar isso, a criança deixa de ser, né, objeto e vai passar a ser interessado no procedimento de mediação. Em que momento ele deixa de ser o objeto da disputa, como vocês mesmos já trouxeram aqui, os pais, né, disputando a criança, né? Mas antes eu quero dizer que eu não falei, quando nós falamos da legislação, da lei de alienação parental. E não falei de propósito, porque nós temos uma aula que nós vamos falar dela de uma forma aprofundada. Tá bom, gente? Então, a gente vai para o intervalo. A Karina está dizendo uma coisa aqui legal. Ele próprio pode ter sido abusado. Com certeza, Karina. Né? Quem é da psicologia sabe disso. Né? Crianças abusadas, crianças que passam por processos de alienação parental, geralmente repetem aquele mesmo comportamento. É uma coisa que a gente observa hoje na psicologia. Então, vamos lá para o nosso intervalo. Né? Rejane, que é a que controla o intervalo. Controla aqui os nossos horários, porque foi uma diretriz nossa de a gente honrar e cuidar do nosso tempo. Né? Então, são 5 minutinhos, a gente vai voltar, beber uma água e a gente volta, tá bom? Então, até daqui a pouco, gente. Uma sirene aqui para mim. Não fui eu, não. Então foi alguma coisa, um aviso de alguma coisa que veio aqui. Coloquei para gravar, viu? Obrigada, Ed. Nada. Então, vou compartilhar a tela de novo. Deixar a bola contigo agora, Rê. Avançar. Faça para mim, Ana, por favor. Quando a criança deixa de ser objeto para passar a ser interessado dentro de um procedimento de mediação? Só que a gente quer primeiro contar sobre um poema para vocês, né? Falar um pouquinho para ver como é que chega para vocês esse poema, que eu vou estar declamando agora, tá? Casais se separam.
é o nome do nosso poema. Deixa eu só abrir ele aqui. Casa se separa, pais e filhos são para sempre. É possível que eu já não te queira mais, como você a mim. Não é o que importa. Dá dor e dói, mas a dor se suporta. Nem que seja preciso analgizar. É possível que apenas um de nós não queira o outro, e isso ainda é mais triste. Deixando um dos dois a frustração, no outro, um fogo fato do alívio, pelo desmoronar do duplo sonho. O que não é possível é que nos acusemos, que nos apontemos dedo em riste, que nos fulminemos com o olhar, esquecendo tudo o que de bom já houve. O que não é possível é que nos instruamos, a nós, que em outros tempos nos amamos, e cada qual assim, para ver o outro morto, desmerecendo os braços que um dia foram curtos, jogando pelo ar tudo que construímos, e construímos mais que sonhos nessa estrada, transportamos amor por esses trilhos, deixamos marcas por onde passamos, e a mais viva delas são os nossos filhos, que continuarão nossos vida toda, precisando de nós em cada idade, como seu nome e bússola, rumo à felicidade, sua rosa dos ventos, o seu cais. Seremos pai e mãe por todo o sempre, mesmo entrando para o rol dos ex-casais. Isso nada nos tirará, nem mesmo a morte. Relação eterna e sem corte, que a nossos filhos só beneficiará, se formos meios de procriação, que na criação sejamos timoneiros, guiando com firmeza a quatro mãos o barco da vida de nossos herdeiros, e até que sóis o possam conduzir, e para sempre, em evento, idade ou estado, possamos nós, ainda que esse casal, enquanto pais, andarmos lado a lado. E aí a gente quer pedir para vocês nesse momento que vocês compartilhem como é que esse poema chegou até vocês. Qual o sentido que essas palavras trazem para as nossas vidas? Como é que a gente pode levar essa ideia dentro de um procedimento de mediação? E a gente quer saber de vocês agora. Pode começar com você, Ana, enquanto o pessoal vai escrevendo, vai pensando. Seu áudio está fechado, Aninha. Eu fechei o áudio para poder ficar melhor para você, né? E para não ficar barulho e termina esquecendo. Então, assim, eu acho que eu me lembro muito bem de quando eu me separei do meu esposo, meu primeiro esposo. Meus filhos eram muito pequenos, né? E no momento da separação, foi uma separação bem complicada, porque ele não aceitava a separação. Eu quis me separar, ele não aceitava. E ele simplesmente sequestrou meus filhos. E numa situação bem complicada. E meus filhos ficaram 12 dias sem ninguém saber onde era o paradeiro. O meu ex-marido, ele era hoteleiro, né? De alguns hotéis. E ninguém sabia onde ele estava. Nem as babás. Nós tínhamos 2 babás. E foi um momento muito complicado. Porque é muito difícil você lidar com a dificuldade de uma separação quando você não quer se separar. E como as pessoas não conseguem entender que o fim da conjugalidade não é o fim da coparentalidade. E para ele foi muito difícil perceber isso, né? Mas depois eu posso dizer para vocês que, graças a Deus, essa novela mexicana acabou
E ele sempre foi um pai maravilhoso, continuou a ser. Eu sempre digo assim, pode não ter sido o melhor esposo, eu posso não ter escolhido o melhor esposo, mas com certeza eu escolhi o melhor pai que os meus filhos poderiam ter. Porque ele sempre foi um pai muito presente. Pai de ir para reunião de pais e filhos, pai de fazer tarefa doméstica, mesmo se os filhos morarem com ele. Né? Toda tarde os meninos iam, ficavam com ele fazia tarefa com eles, os meninos iam para o hotel, sentavam na mesa e faziam a tarefa com eles, as tarefas com ele. Então, e essa é uma coisa muito importante, né? Mas é muito difícil para muita gente. E vocês que estão na defensoria, é a gente que vê todos os dias procedimentos de mediação, a gente percebe como é difícil para algumas pessoas perceber que a realidade não é o fim da parentalidade. E que eu estou contando, né, dividindo com vocês uma coisa, né, e posso dizer para vocês que não é fácil. Vamos ver as outras pessoas, né? Mônica está dizendo que filhos não deveriam ser utilizados como objetos para trazer mágoa. Débora fala do modo mais simples, que relacionamento não é para sempre, mas filhos são. E é verdade, a gente vê muito pé de guerra, né, nos procedimentos iniciais, e os filhos, ele fica nesse papel de objeto. Né? A Maiana fala assim, ó, quando a separação envolve filhos, geralmente é mais complicada, e comumente os pais acabam usando as crianças. Crianças que deveriam ser protegidas são usadas como objetos de provocação dos pais. E é interessante, mas triste ao mesmo tempo, como esquecem o nome dos filhos, né? Falar o seu filho, não o seu filho, e às vezes não, a criança deixa de ter nome. E aí uma estratégia que eu uso e que funciona muito bem é lembrar os pais o nome da criança. E eu pergunto, como é o nome do filho de vocês? Aí eles falam, tipo, João. E aí eu começo a trazer à memória deles o João, né? Que é o filho deles e tudo. Porque, inclusive, dentro de algumas relações, os pais nem queriam também aquela criança. A gente tem muitos casos assim, né? De que os pais não desejavam. Então, com o conflito da relação, aquela criança também não faz parte, não deveria estar ali. Então, a gente não se depara com isso. Alan deseja falar. Não, é interessante que quase toda mediação, né, talvez esteja exagerando, uns 70% das mediações, em que envolve questão de alimentos e tem um conflito, o meu maior objetivo, o comportamento que eu mais fico repetindo nas mediações é trazer foco. Foco enquanto eles estão ali, tentando entrar em um consenso. Porque o objetivo da mediação naquele momento é alimentos, tratar da criança. Mas sempre eles trazem questões do que aconteceu no relacionamento deles para discutir e debater. É uma perda sempre de foco. Parece que o ser humano, quando ele está naquele ápice das emoções, ele mistura tudo. Ele quer expor tudo e vai misturando tudo e passando por cima de tudo, e nisso daí vai entrando coisas que no momento não cabe. É saber separar os papéis. Meu papel como filho, como homem, como marido, como pai. Cada momento, às vezes, precisa a gente especificar. Não, nesse momento eu tenho que agir como pai, nesse momento eu tenho que agir como marido, nesse momento, mas as emoções chegam num ponto que as pessoas não conseguem diferenciar e saem misturando seus papéis e acabam perdendo o foco do que é realmente importante naquele momento. E aí, como mediador, sempre tem que trazer o foco. Não, o foco é esse. Vocês estão se desviando no momento, não é um momento para isso. Vocês têm certas coisas, não há necessidade de se debater quando o foco é outro, né? Mas é muito comum isso durante a mediação, eu acho, né? Muito boa sua fala, Alan. É muito importante a gente refletir sobre isso, lembrar que isso é o que realmente acontece. Mas e o que a gente geralmente faz nesses momentos, Alan, na mediação? A gente tenta trazer uma discussão, um diálogo sobre o relacionamento das pessoas, sobre o conflito deles.
até mesmo antes de se pensar na questão da guarda, antes de se pensar, para que eles possam perceber isso. E a gente usa muito uma ferramenta, a gente não chegou lá ainda, né, chamada visão prospectiva. E a gente geralmente pede para que os pais reflitam como seria tal coisa, como seria alguma coisa que eles trouxeram daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Para que eles imaginem a distância deles e como é que esse filho estaria lá e assim trazer esse casal para poder refletir sobre a necessidade de estarem juntos, né? Em outros papéis, né? Porque a relação continua, mas ela muda, né? O tipo de relação já não é mais a relação do casal, mas uma relação necessária dos pais de Joana, dos pais de Maria, dos pais de Mateus, que precisam estar juntos para ver o amanhã. E? Isso, aqui Sim, a tem gente algumas tem falas feito no aqui no chat. A Ana Maria disse: vejo na CMC. O que é CMC? Me digam aí que significa essa sigla. Às vezes o jogo de empurra com os filhos. E a Isis fala, né, no CMC, como espaço para passar a limpo os conflitos que existiram. A Lucivone fala no mundo real, que é algo que eu já tinha visto aqui, que é uma fala dela muito interessante. As separações geralmente são traumáticas, principalmente quando há transtorno mental, traições e outras coisas. Débora fala que é a oportunidade de falar, de ser ouvido. E aí existe, principalmente as mulheres, quando sofreram muito com uma relação abusiva. Esquecem que as crianças também estão sofrendo muito e talvez até mais com toda a separação. Gente, divórcio não é algo natural, assim, de ser enxergada pelos casais, não. É um processo doloroso, como bem colocou o Lucivone aqui. Então, assim, a gente tem que ter paciência para esperar a maturidade desse casal, de compreender que eles estão dentro de um conflito e de eles perceberem, né, como é que eles vão se colocar daquele momento em diante, em que eles não estarão mais juntos. São muitas histórias, e às vezes histórias até que são iguais, mas que chegam nas vidas das pessoas de forma diferente. Ajudam essas pessoas a mudarem seu comportamento, que a gente fala que são ferramentas que ajudam a provocar mudanças, sai daquele espaço de conflito, né, e transforma o conflito em oportunidade. E isso também depende muito também da postura do mediador e da mediadora, que tem que ter paciência para aquelas pessoas. E, às vezes, esse casal precisa passar por um processo de cuidado psicossocial. Além da mediação, que é um processo negocial, eles também precisam de um outro tipo de ajuda para sair daquele estado, como aqui a Isa até colocou, né? Mulheres que sofreram violência, homens que foram abandonados dentro da sua relação, que também foram traídos, né? Porque hoje a gente também tem os dois lados aí, a gente apesar das estatísticas demonstrarem que a maioria dos relacionamentos abusivos são com relação à mulher, mas a gente também sabe que tem situações, como eu já fiz mediação, e que o homem está se separando porque ele foi traído. E para ele foi muito ruim dizer aquilo, porque ela não tinha conhecimento que ele sabia da traição, porque ele não queria expor. E ela ficava: por que você não quer ficar comigo? E ela tentava de todas as formas na mediação não se separar, e aí chegou um momento que ele falou: porque tal dia eu peguei você com fulano, nananana. Aí a casa caiu, assim, sabe? E foi uma reviravolta, assim, até de novela, que os meninos disseram: uma reviravolta de novela, a senhora viu? Eu falei: vocês têm que parar de assistir novela e vir para o mundo real. Tá vendo como é difícil encarar essas situações no mundo real? Olhem como vocês ficaram. Porque ficou assim, os mediadoras ficaram sem saber o que fazer. Na hora em que ele trouxe à tona, né, uma situação de traição. E estava todo mundo apoiando a mulher, achando que ele era uma pessoa horrível porque estava querendo separar dela naquele momento. Até chegar. Então, assim, cada história é uma história. E nem sempre o que está ali na base, né, do iceberg é o problema. Às vezes está muito mais abaixo, está nas profundezas. E nem sempre as pessoas trazem à tona. Então, é muito importante a gente pensar nessa fala que a Lucivone traz, que as separações geralmente são traumáticas. Normalmente, as pessoas, quando se casam, elas não querem se separar. Elas se casam para ficar com aquela pessoa ali, né? E alguma coisa aconteceu dentro desse processo que houve um rompimento.
Ana, você quer falar? Seu áudio está fechado. Eu queria salientar como é importante essa fala de Rejane, né? Do homem abandonado na sua relação. E, assim, até vou citar uma situação de uma pessoa, não vou citar o nome, mas um desembargador aposentado do estado da Bahia. E ele frequentava todos os lugares com uma mulher casada. E era uma coisa pública. Pública mesmo. E um belo dia, eu sabia da situação, porque, inclusive, ele foi para um evento com ela. Eu não morava em Brasília, morava em Salvador, eu morava em Brasília, e era um evento do programa do Projeto BID, do Projeto do Banco Mundial, isso em 2004. E ela esteve com ele, acompanhando ele, né, o acompanhando nesse evento. E um belo dia, nós estávamos em um restaurante em Salvador. Coincidentemente, eu estava lá sentada em outra mesa. E uma mesa bem próxima, esse desembargador estava com essa senhora, né? E o marido dela chegou na mesa. E chegou para ele e disse que sabia que ela tinha um caso com ele. Sabia que ele estava sendo abandonado, foram os termos que ele usou, né? Que ele estava sendo abandonado por ela, mas que ele não ia se separar dela, porque ele o amava e, sobretudo, ele amava os filhos e que ele continuaria casado com ela. O tempo que ela quisesse, que só se separaria dela se ela quisesse se separar. Então, a gente vê todas essas coisas, e pessoas que realmente não querem se separar, mesmo sabendo que estão sendo traídos. E para quem estava no restaurante, né, tomou um choque assistindo aquela cena, né, porque foi um barraco, né? E o desembargador não saiu do salto, continuou sentado, o marido da mulher falando, e ela simplesmente, sabe o que ela fez? Com licença aqui, pegou ele pelo braço, tirou ele do restaurante. Daqui a 2 minutos ela voltou como se nada tivesse acontecendo e sentou do lado dele e terminou o almoço dela. Mas quantas pessoas mantêm uma relação assim? E como é a manutenção de uma relação assim? Né? E quantos homens realmente se sentem abandonados e vão para uma separação e trazem as dores, o trauma, né, os sentimentos, a mágoa? É muito importante a gente pensar que não só mulheres são traídas, mas homens também são traídos e são abandonados nas suas relações. Obrigada, Ana. E assim, para a gente, né, sintetizar essa fala de Verônica, e como o nosso foco também na criança, é para a gente perceber o seguinte: as relações, elas não podem ser turbulentas, os divórcios podem ser traumáticos, mas a gente precisa ajudar aquele casal na perspectiva de perceber que a criança também faz parte daquele processo e que ela precisa ser também acolhida, ela precisa também ser respeitada, ela precisa até de acompanhamento. Eu tenho vários casos, quando eu atuava continuamente com uma amiga minha no balcão do Bonfim, de crianças que iam até o balcão pedir ajuda. São muitos casos. Eu tive um de um menino de 9 anos que eu queria levar ele para minha casa. Ele, doutora, pelo amor de Deus, me ajude com meu pai e com minha mãe. Eles estão vindo aqui mais tarde. Pede para eles pararem de brigar na frente dos outros. Pede para meu pai me dar um tempo. Eu não quero sapato, eu não quero roupa. Eu quero só um tempo com ele. Eu quero ir pescar como leva os amigos deles. Então, às vezes, as crianças, dentro desse processo, eles são invisibilizados. Nas oficinas que a gente fez também na defensoria, a gente teve relatos das crianças também, demonstrando que dentro do processo ali do divórcio, os pais deixavam de enxergar eles, ou às vezes levavam o problema para eles como se adultos fossem. E aí você já relataram aqui inúmeras situações. Olha o seu áudio, Ana. Inúmeras situações. Transformava essas crianças em pombo-correio, né?
ou até responsabilizava as crianças pelo que estava acontecendo. Eu ouvi uma mãe dizer assim, seu pai está me deixando porque ele não está mais aguentando a gente, você, eu. Então, assim, e é difícil maturar isso, sabe? Porque cada pessoa, como é que a gente julga uma mãe, julga um pai, julga uma família? A gente não pode, inclusive. Quando a gente vai para a mediação, a gente tem que ajudar as pessoas a enxergarem os seus problemas sem julgamento, para que eles saiam daquela condição e tentem, né, se ajudar para ajudar os seus filhos. Né? Nessa perspectiva que a gente está falando aqui de como é que a gente traz a criança para o procedimento. Então, a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso, a gente tem que ter essa sensibilidade e praticar o não julgamento. Porque é normal, é natural, e é do nosso ser humano dizer assim, que mãe horrível, que pai horrível, na nossa, né, no nosso consciente ali, por conta dos relatos. E a gente precisa trabalhar essa inversão do não julgamento. A gente não sabe qual foi o processo de história daquela criança, daquele adulto, daquele pai, daquela mãe. Mas a gente tem um papel lindo, maravilhoso na mediação, que é com os instrumentos que a gente recebe, de ajudar aquelas pessoas a sair daquela condição. E fazer tudo que a Verônica pensa para a gente, né? De mostrar que a criança, que a conjugalidade vai acabar, mas que a parentalidade vai continuar e que aquela criança é importante para aquela relação e que eles precisam cuidar dela também. Tá? Vamos, Ana. Vamos? Alan falou 1000 pensamentos e a cara do mediador neutro. Vamos lá ver. Vamos lá. Então, a gente agora vai dividir em grupos, certo? Vamos nos dividir para a gente conversar um pouquinho aí com os colegas, que a gente precisa também. Você passa para mim, Ana, para eu mostrar quais são as reflexões que eles vão fazer no coletivo, no grupo. Vocês vão ser divididos em grupos. Vocês vão fazer a formação, né, desses novos grupos dentro. Como a gente fez, já tem uma dinâmica parecida com essa. No grupo de vocês vão ter 2 grupos, tá? E cada grupo vai compartilhar como é que eles resolvem situações que aparecem na defensoria, que envolve crianças e adolescentes. Então, quando chega uma situação como essa, o que é que vocês fazem? Como é que vocês atuam? Qual a postura que vocês adotam? Tá? E aí, o grupo vai ter que escolher 2 situações diferentes. Criança e adolescente é objeto da mediação. Um vai falar sobre isso. Dentro do grupo, 2 subgrupos. E o outro, criança e adolescente como interessado. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Ana. A gente vai ter que segurar essa dinâmica para amanhã. Porque já são 18h53. Faltam só 7 minutos. A gente não vai conseguir trabalhar de forma adequada e como esse tema merece, né, ser trabalhado. Então, a gente vai fazer o check-out, acho que com essas últimas palavras, a gente farei o check-out agora, e aí vocês já sabem que amanhã a gente inicia a nossa aula com essa dinâmica aqui. Certinho? Que eu comecei a falar da dinâmica, bati o olho no relógio e vi que não ia dar tempo. Tá bom? Tá tranquilo? Então, vamos fazer um check-out. Como é que vocês estão saindo daqui agora, nesse momento, depois dessas primeiras falas? Como é que vocês estão saindo daqui? Podem abrir o microfone. Explico melhor a dinâmica, Débora. A Baira falou que ela está sem áudio amanhã. Mas me contem aí, como é que vocês estão saindo nesse momento dessa aula? Desse encontro, dessa troca, que é mais do que uma aula, né? Aqui é uma troca. Eu estou saindo igual a Alain escreveu, 1000 pensamentos e com a cara neutra. Pelo menos. Obrigada, Débora. A Maiana falou que está reflexiva, a Lucivone falou que está tensa. Não se preocupe, não, que a gente já vai entrar no momento de aplicação de ferramentas, que é onde a gente começa a transformar todas essas possíveis teorias em possibilidades. Eu estou já saindo desse jeito, assim, sabe? Muito entusiasmada para a gente começar a prática e vocês começarem a perceber que é possível, é viável, a gente tem como ajudar essas pessoas a saírem desse lugar, né? Transformar esses conflitos. Karina está saindo reflexiva. Quem mais? Isis, muito boa, meninas. Me faz refletir muito sobre a importância e o lugar do diálogo às famílias. Débora está saindo aqui curiosa. Quem mais? Ana, como é que você está saindo? Eu estou tentando descobrir como é que eu estou saindo, sabe, Rejane? Eu acho que eu estou mais reflexiva também, assim.
até por lembrar tantas coisas, né? Eu acho que cada vez que a gente toca nesses assuntos, a gente lembra de muitas coisas. Obrigada, Ana. Ravine está sendo reflexiva. Então, é bom, a reflexão leva a gente para outros lugares, né? E a reflexão leva a indagações, a perguntas, inquietações, e não deixa a gente conformado. Acho que é por isso que eu faço filosofia, porque eu sou a mulher das perguntas, das indagações, das reflexões. E é um caminho que tem me dado aí, né, muitos horizontes. E não tenho resposta, o mais lindo do filósofo é isso, que a gente não tem resposta pronta para nada. Porque todos os dias as coisas mudam, porque a vida é dinâmica, né? Encontros de hoje, nos vemos amanhã às 9h, bem lindos aqui. A gente vai finalizar essa parte aí da família e vamos começar a trabalhar já as ferramentas, né? A dinâmica da mediação, as ferramentas que a gente pode trazer. E Camila falou um dos melhores assuntos. Cada dia vamos agregando novos valores e conhecimento, e assim venham conseguindo refletir, principalmente escutando vocês. Gratidão, Camila. Mas nosso desejo é esse mesmo, colocar vocês inquietos e com vontade de fazer coisas diferentes, sabe? Sempre estar buscando inovar. Alan, tchau, querido. Lucivone, Isis, boa noite. Até amanhã, Maiana, Camila, Ravine, Ericarla, Érica, Toli, Ana, Donila, Marília, todas vocês. Ed, obrigada. Lucivone. Até amanhã, gente. Até amanhã. Donila, estou te devendo um negócio, mas vou te pagar, viu? É que foi uma confusão na minha casa essa semana. Ok, Aninha, tô aguardando, viu? Minha filha, vários problemas de saúde. Meu irmão teve um AVC, minha mãe teve um piripaque do coração, muita coisa de vez, mas a gente está administrando tudo. Eu não liguei a câmera hoje porque meu filho estava aqui no festa do Halloween, aí eu levando, pegando na escola, levando outro, estava numa loucura, mas a aula eu prestei atenção. Beijo para todos, até amanhã, gente. Beijo no coração. Até amanhã.